Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 170 da prova do Enem de 2017, prova amarela. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então aqui nós temos um gráfico, que indica aí pelos pontos essa variação da taxa de desemprego aí em porcentagem. Ele quer saber, então, a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009. Então, para quem não lembra, a mediana ela é o valor que reparte os meus dados ao meio. É o valor que está exatamente no meio quando esses dados estão dispostos em ordem crescente, certo? Quando eu tenho um número ímpar de elementos, eu tenho exatamente um valor desse conjunto, que pertence a esse grupo de elementos aí, que é a mediana. Mas agora imagina comigo, quando eu tenho um número par de elementos, eu consigo dividir em dois grupos e eu não tenho um termo exato ali no meio, né? Então o que nós fazemos? Nós tiramos a média dos dois elementos que estão no centro, ok? Então como que nós fazemos para calcular isso? Primeiro passo, coloque esses elementos em ordem crescente. Vamos lá então? Nós vamos começar pelo menor, porque em ordem crescente, então eu tenho inicialmente 6,8. Vou separar aqui com o hífen para não misturar com a vírgula. Depois, o menor valor que nós temos é 7,5. Depois, nós temos 7,6, duas vezes sendo repetidos aqui. 7,6 e 7,6. Toma cuidado para não esquecer, porque às vezes a gente acha que é igual, não precisa repetir. E vai repetir também, né? Temos em seguida o 7,7. Ok? Depois, o que nós temos ainda? Temos dois 7,9, duas vezes o 7,9. Já descartei eles aqui. E aí, nós não temos mais aí valores com parte inteira 7. Já começamos com o 8. Aí, eu tenho 8,1. Certo? Depois, nós temos 8,2. Aí nós temos dois elementos como 8,5. Parece que o da esquerda está mais alto, mas acho que é só ilusão mesmo. 8,5, duas vezes se repetindo. Temos depois 8,6. Temos 8,9 e 9. 8,9 e 9. Olha aí, deu certinho o meu espaço. E quantos elementos que nós temos nesse grupo? É um total par ou ímpar? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elementos nós temos. Você até poderia, pegar e ir contando e tirando o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, e assim por diante, e ver quais vão sobrar os dois no meio e tirar a média desses elementos. Porque quando é um número par de elementos, eu tenho que fazer a média dos dois termos centrais. Mas nesse caso, nós podemos calcular a posição, Eu vou chamar aqui então esses dois elementos. Eu vou pegar a posição 1 e a posição 2, O primeiro termo e o segundo termo que estão lá no centro para eu calcular a mediana. Então, como que eu vou fazer? Esse P1, eu vou simplesmente calcular dividindo o número de elementos, que nesse caso é 14, dividido por 2. Então, 14 dividido por 2, 7. Então, é o sétimo elemento, um deles. E o outro, obviamente, vai ser o oitavo, Mas nesse caso, vamos calcular aqui. O P2 eu vou fazer a mesma coisa, vou dividir 14 por 2, só que eu vou somar 1. 14 por 2, 7, mais 1, 8. Então, o oitavo elemento. Então, quem que é o sétimo e o oitavo elemento? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo elemento e oitavo elemento. Então, a minha mediana vai ser a média aritmética simples desses valores. Então, eu vou somá-los, 7,9 mais 8,1, e vou dividir por 2, porque são dois elementos, 7 com 8, 15, 9 décimos com décimos dá mais um inteiro. Então, eu tenho 16 sobre 2. Como esses valores são porcentagens, são taxas de desemprego, 16 por 2, 8. Então, 8%. Resposta correta aí para a mediana, 8%, letra B. Espero que essa resolução possa ter lhe ajudado e até a próxima.